Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, a paz do nosso Deus e nosso Pai possa abençoar a nossa vida através de Cristo Jesus, através da sua palavra, do conhecimento libertador que nos foi dado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária, aqui do livro de Isaías, capítulo 43, recapitulando aqui rapidamente o que nós vimos ontem na terça-feira, né? Quando nós, a partir do versículo 18, vimos que o Senhor dá um recado ao seu povo, que o povo não ficasse preso às informações do passado como algo cultural apenas, que eles tomaram conhecimento, que Deus havia libertado o povo, abrindo o Mar Vermelho e tal. Não ficasse apenas com essa informação cultural, mas acreditasse nela, porque o Deus que salvou no passado ia fazer uma coisa nova, ia libertar o povo de forma ainda mais poderosa da forma como ele libertou o povo do Egito, né? Ia libertar o povo da escravidão, do cativeiro babilônico, de uma forma poderosa e ainda preparar o caminho para o seu povo, né? Lá no deserto, numa terra seca, e preparar a estrada para o povo ir para lá e tal, e lá ele providenciaria muita água para o povo. Olha que coisa linda, né? E na segunda pergunta a gente viu que esse povo que o Senhor levaria para o deserto, na verdade era um povo que já vivia lá, chamado de povo gentil, os gentios, a quem, na tipologia, no versículo 20 e 21 do capítulo 43, ele chama de animais selvagens. E usa dois exemplos aqui, os chacais e os avestruzes, né? Ele cita lá que esse povo ele iria fazer jogar água no deserto, jorrar água no deserto para este povo. Rios de águas correriam por essas terras secas, aonde esses animais viviam, para que o povo pudesse beber, né? Esse povo escolhido, assim como o Senhor Jesus foi lá no deserto, no tanque de Jacó, lá em Samaria, e encontrou com a mulher samaritana, né? E tantos outros casos que a gente pode encontrar e ligar a esse texto tipológico tão lindo e tão profundo, né? Um povo que Deus cria, um povo que Deus chama por seu espírito e cria um novo povo. Assim como Deus chamou Abraão lá da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e criou um povo, o povo hebreu. Assim como Deus separou os judeus da tribo das outras 12 tribos de Israel e criou um povo judeu, né, um remanescente. Da mesma forma ele vai fazer com o povo gentil, né? Portanto, dando continuidade, vamos hoje aqui para a nossa primeira pergunta de hoje. A sétima pergunta diz assim: o que o Senhor diz ao seu povo? O versículo 22 ao 24 diz assim: o Senhor diz ao seu povo: vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me oferecem carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram com os outros sacrifícios. Eu não os obriguei a me apresentarem oferta de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim, os incensos, né? Nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais. Pelo contrário, vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Aqui nós temos, meus amados irmãos, uma certa linguagem, o que hoje muitos poderiam usar de forma gramatical como uma linguagem irônica, né? Deus não é um Deus irônico. Ele usa esse tipo de linguagem para despertar um povo irônico. Ele usa esse tipo de linguagem para se fazer compreender a um povo duro, um povo ruim. Então ele tá dizendo assim, em outras palavras, né? Ele está dizendo assim: ah, vocês deveriam me chatear pelo excesso de oferta de sacrifício que vocês deveriam trazer para mim. Vocês deveriam, né, me cansar por trazer, mesmo que eu não tenha pedido isso a vocês, né? Aqui ele está falando aqui de sacrifício, né? De sacrifício, de uma adoração voluntária, claro, né? Aí ele fala: vocês se enjoaram de mim porque vocês pararam de trazer, de me adorar. Aí quando ele fala que vocês não me ofereceram carneiros, vocês não trouxeram
outros sacrifícios, né? O boi, a cabra, etc. Né? Vocês não trouxeram os outros sacrifícios, e eu também não obriguei vocês a trazer as ofertas voluntárias. Quais são as ofertas voluntárias? Os cereais, o incenso, né? Esse era um tipo de oferta. Então vocês deveriam fazer com que eu me cansasse de receber tanto sacrifício para dizer, pare, não traga mais não, como Davi fez, né? Quando resolveu construir o templo do Senhor, e ele começou a juntar material. Chegou tanto material que ele não traga mais não, que não tem mais onde colocar. Deus queria fazer isso, mas não fez. Porque quem se cansou e quem se enjoou de Deus foi o povo. Aí Deus diz assim, sabe do que é que eu me cansei mesmo? Eu me cansei do excesso de pecado de vocês. Não foi do excesso de culto, o excesso de sacrifício, não. Vocês diminuíram os sacrifícios, diminuíram as reuniões sagradas, e aí vocês agora, começaram a se aborrecer dos sacrifícios no santuário, se aborrecer do santuário, se aborrecer das reuniões sagradas, vocês agora se encheram de pecados e acabaram me aborrecendo com as suas maldades. Ah, como seria bom se eu tivesse aborrecido com o excesso de adoração, né? É como se Deus dissesse, eu nunca me aborreceria pelo excesso de adoração, pelo excesso de sacrifício. Pelo contrário, se vocês tivessem continuado assim, vocês seriam um povo tão abençoado, tão rico em inteligência, em sabedoria, seriam tão prósperos, não só nas questões materiais, claro, mas sobretudo nas questões espirituais, seriam tão prósperos, uma luz para o mundo, mas vocês não fizeram isso. Vocês escolheram um caminho contrário. Veja que mensagem poderosa o Senhor está dizendo, não só para aquele povo de antigamente, mas para nós hoje. Será que nós estamos cansando o Senhor com a nossa adoração, com as nossas reuniões, com as nossas congregações, com o nosso ato de congregar com os irmãos, com o coração verdadeiro, querendo adorar a Deus e buscando aprender mais dele, e querendo colocar em prática os seus ensinamentos? Ou será que a gente está aborrecendo ao Senhor com os nossos pecados, com a falta de santidade, com a falta de verdade, de busca verdadeira ao Senhor? Eu não tenho dúvida que estamos aborrecendo e cansando o Senhor com os pecados. O mundo está cheio deles, até dentro daqueles que dizem ser a igreja, que levam, né, professam crer no nome de Deus, no nome de Cristo. Continuando, meus amados, vamos então aqui para a segunda pergunta de hoje, a oitava, que diz assim: apesar de ser rejeitado, o que o Senhor faz por Israel e qual convite ele faz ao povo de Israel, ao seu povo, né? 43, versículo 25 e 26 diz assim: mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos junto ao tribunal, apresente as suas provas e veremos se vocês têm razão. Meus amados, veja que o Senhor aqui, novamente, ele faz um apelo, mas um apelo com um tom de desafio, né? Porque o procedimento do povo em relação a Deus é como se Deus fosse culpado de alguma coisa por ter deixado de abençoar o povo. O povo ter deixado de colher nos seus terrenos 3 vezes mais. O povo ter deixado de ter muito ouro, muito gado, muita riqueza, porque Deus deu muito isso ao povo. Aí o povo, quando estava muito rico, de todas essas riquezas materiais, começaram a comprar para dentro das casas deles estátuas de Áxera, de Baal, né? Aí a idolatria fez com que a terra não desse mais o fruto, né? Condicionante que Deus estabeleceu lá atrás, quando fez aliança com o povo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, ouvirem a minha palavra, ensinarem aos vossos filhos, assim, 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 na terra que eu vou colocar vocês, então vocês serão prósperos, vocês terão saúde. Está lá, condicionante lá. Aí o povo se esqueceu disso. Aí agora, eles estavam vivendo como se Deus fosse culpado. Não, vamos adorar Baal, porque esse Deus não abençoa a gente, não. A terra da gente está murchando,
a gente não está ganhando muito ouro, muita prata, a nossa nação está sendo mais fraca do que as outras, a nossa nação está passando por peste, tem gente doente, gente morrendo, e Deus parou de abençoar a gente com riqueza e com saúde. Aí Deus fala assim, então tá certo, se o culpado sou eu, vamos para o tribunal. Vamos ver quem foi que errou? Vamos ver quem foi que abandonou? Vamos ver que ao invés de me buscar como Deus, vocês foram buscar Baal, Áxara e outras divindades aí pagãs que não escutam, não faz nada por vocês? Vamos ver, vamos para o tribunal, ver quem tem razão, quem está errado. Então vocês não têm nenhuma razão de estar tentando colocar culpa em Deus. Hoje, tem até crente que quando não obtém, né, os seus objetivos nas igrejas, né, quando Deus não abençoa, fazendo ele ganhar na loteria milhões, quando o casamento dele não é recuperado, quando acontece alguma doença na família, eles abandonam e viram ateus quase, ficam falando mal de Deus porque Deus não abençoou a vida dele. Ele se esquece daquilo que ele cometeu. É igual à igreja do passado. Uma igreja que vivia apenas para receber bênçãos materiais. A igreja do presente está atolada até o pescoço nesse engano e nesta mentira. E poucos despertam para isso. O que tem de pastor coaching hoje aí, pregando só dinheiro, pregando bênção, dizendo que os recursos materiais, dinheiro, posses, bens, são bênçãos. Se são bênçãos, por que eles não compram a saúde? Por que eles não se escapam das doenças? Né? Que só o que tem é pastor rico e gente poderosa aí, morrendo de doenças mais feias que tem. Né? Por que eles não escapam disso? Pois é, eles não conseguem enxergar aonde estão as verdadeiras bênçãos do Senhor. E o Senhor continua dizendo, esse meu povo parece que tem uma causa contra mim. Se tem, então vamos ao tribunal, vamos sentar, vamos raciocinar, vamos apresentar a causa de vocês, reclamem, se eu estiver errado, eu reponho que eu estou errado. Né? É como se Deus estivesse dizendo isso. Claro que Deus nunca está errado, né? Mas é como se ele estivesse dizendo isso para um povo que está completamente equivocado, para um povo que está completamente perdido, atolado na desobediência, mas está querendo colocar a culpa em Deus. É o que nós temos visto também na boca de alguns ateus de hoje, né? Os ateus, querendo dar uma desculpa para não acreditar em Deus, tentando dar uma resposta ao buraco, ao vazio que há dentro das suas almas, né? Aí eles tentam dizer, não, a culpa pela fome das criancinhas na África é de Deus, esse Deus não existe, não. Ou então outro diz assim, né? O Deus da Bíblia é o Deus mais assassino que tem, ele matou milhões de pessoas no Antigo Testamento, ele é o que matou. Nem Satanás não matou não, mas ele matou. Me mostre uma pessoa que Satanás tinha matado aí na Bíblia. Nenhum, mas Deus matou. Na cabeça dele. Tem pessoas gravando esse tipo de bobagem na internet. Bobagem não, ignorância, cegueira, porque não conhecem a verdade. Aí Deus chama essas pessoas. Ei, faz o seguinte, apresente os argumentos, não é falácias, não é narrativas. Apresente os argumentos no tribunal para que eu possa reparar o meu erro. Será que Deus erra? Deus está chamando aqui, todos nós, inclusive, os que estão equivocados, para que cobre dele isso. Porque se tem uma coisa que Deus quer, é reparar isso se ele estiver errado. Né? Então, busquemos isso. Se buscarmos isso, certamente encontraremos as respostas e também a nossa recompensa. Qual será a nossa recompensa? Seria uma reparação da parte de Deus? Ou um juízo pelo nosso erro? Busquemos ao Senhor, porque de uma coisa nós temos certeza, que nós estamos errados. Se sofremos alguma consequência de alguma coisa, não é difícil, pode ir atrás, porque tem alguma coisa errada.